Graça e paz, irmãos. Todo ser que respira, estão felizes. Deus é muito bom. Uma data que de fato a nossa igreja não poderia deixar passar. Eu tenho certeza que o culto, ele não se resume à igreja local. Eu tenho certeza que todos nós, sem exceção, compreendemos que nos nossos lares, com os nossos familiares, nós podemos louvar e exaltar o nome do Senhor Jesus. A gente está acompanhando e está percebendo a grande crescente na propagação, na proliferação do vírus, e é por isso que nós precisamos continuar tomando todos os cuidados. E se porventura houver algum decreto, algo do tipo assim, a nossa igreja como diretoria vai estar sim se submetendo, mas enquanto a gente puder ir caminhando, vamos caminhando, amém, irmãos? Vamos caminhando um passo de cada vez, com tanto sufoco, com tanta luta, a gente conseguiu, graças a Deus, chegar até aqui. A gente conseguiu reabrir as portas, a gente venceu o primeiro lockdown, né? Então vamos continuar caminhando, vamos continuar dando um passo de cada vez, observando os números, cuidando uns dos outros, mas sobretudo nós não podemos parar, irmãos. Ontem eu escutava uma reportagem, e eu não vou dizer o nome, foi numa rádio, de uma igreja na Basílica, não sei de onde, que tem capacidade e vai estar com as portas abertas manhã, tarde, noite, 2.000 pessoas em cada horário, 2, 4, 6, 8, perdi a soma, 12 mil pessoas irão passar pelaquela localidade, irão adorar. Lamentavelmente não se sabe se de fato a Deus ou algum homem. Então, como igreja de Jesus, nós precisamos fazer deste momento um momento importante para as nossas vidas, amém? Se porventura a gente precisar recuar, mais uma vez ficar transmitindo os cultos apenas online, nós iremos fazê-los sem nenhum problema, mas enquanto nós pudermos caminhar, vamos caminhar dando um passo de cada vez, amém, irmãos? Irmãos, eu preciso, claro, hoje, Aline, falar sobre Jesus. Não tem como eu não fazer isso. Mas, irmãos, eu acho de uma incoerência, eu acho de uma hipocrisia, de um fingimento muito grande. Deixa eu ilustrar algo. Vamos dizer que eu conviva no mesmo lar, na mesma residência, na mesma casa, com a Aline. E de janeiro a janeiro eu tenho oportunidades para presentear a Aline, para tratá-la bem, mas eu escolho por livre e espontânea vontade tratá-la mal, fazer justamente aquilo que ela não gosta, o tempo todo ofender com palavras, com atitudes, isso na frente dela descaradamente, porque nada que eu venha a fazer, Deus não está vendo. Aí quando chega no aniversário de Aline, eu quero chegar para Aline e dizer: Aline, eu te amo, vem aqui me dar um abraço, porque você é o amor da minha vida, você é minha irmã querida. A Aline vai olhar para mim e vai avaliar todo ano, e vai dizer: fingimento, hipocrisia, ele me maltrata o ano todo, ele faz tudo o contrário, e agora no meu aniversário ele quer me dar um presente. Então, irmãos, é de uma incoerência muito grande, se nós estivermos aqui esta noite, e a igreja está bem aqui, Deus seja louvado, viu? Tem um número expressivo, Deus seja louvado. O pessoal gostou mais do lado de cá hoje, né? Se eu passo o ano todo desonrando a Deus, se eu passo o ano todo tratando o próximo mal, se eu passo o ano todo
dando as costas para Jesus, não há sentido algum, desculpa eu falar isso, está aqui esta noite. Não há sentido algum eu querer cultuá-lo no dia do aniversário, ou pelo menos no dia que a gente entende o período que foi que ele nasceu. Então eu faço das palavras de Rafaela as minhas palavras. Nós não devemos cultuá-lo, adorá-lo, simplesmente porque hoje é Natal. Nós devemos adorá-lo por quem ele é o ano todo. Jesus deve se fazer presente na nossa vida, não apenas no dia 25 de dezembro. E olhem que se vocês pararem um pouco, vocês irão perceber que muitas coisas tentam ofuscar as datas de fato comemorativas, alusivas a Jesus, seja no nascimento ou na morte. Sempre a gente coloca um personagem, coisas para ofuscar aquilo que pertence só a Ele. Mas não é só em dezembro, o ano todo nós colocamos coisas que vão ofuscando Jesus na nossa vida. Me parece que hoje é mais valioso um homem vestido de vermelho, um pouquinho acima do peso igual a mim, carregando um saco de presente, do que um homem que nasceu em Belém e carregou a minha cruz. Me parece que na Páscoa se faz muito mais alusão a um coelho que não bota, é coelho na Páscoa, é isso? Que eu nunca vi coelho por ovo, né? Ovo de chocolate. Então, irmãos, a nossa igreja precisa levantar a bandeira e dizer que o nosso Natal tem nome, chama-se Jesus. E nós não celebramos apenas no dia 25, mas de janeiro a janeiro, Jesus precisa ser reverenciado, amém? Mas se vocês pararem para observar, ao longo de toda a Escritura, nós vamos encontrar vários textos que apontam para o nascimento de Jesus, textos que apontam para a sua vinda, para o seu nascimento, e claro, olhando de um modo completo para a obra da redenção, nascimento, vida, ministério, entrega, morte, ressurreição e ascensão, e em breve retorno. Se a gente parar para observar, nós vamos observar vários textos, você não precisa abri-los aqui, tá? Mas Paulo vai dizer em Efésios 1:4, que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado o plano da salvação. É óbvio, Lucas, inclui também aqui o nascimento. Paulo está falando do plano completo da redenção, ele não poderia excluir o nascimento, se o nascimento fazia parte do plano da redenção. Filipenses, como foi lido, capítulo 2, os versículos 7 e 8, eles irão narrar justamente o esvaziamento, o processo de que Jesus, que Deus se rebaixou para nascer, para se tornar um servo. Lá em Gênesis 3,15, nós vamos ver a primeira profecia apontando para Jesus, aquele que viria da semente da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Nós temos o profeta Isaías de uma forma clara, no capítulo 7, dizendo que Jesus viria de uma virgem. Nós temos Isaías capítulo 9, também dizendo, declarando, que um filho nos deu, que um menino se nos deu e um filho se nasceu. Eita, irmãos, agora até eu confundi o texto, né? Abra aí, por favor, Isaías, para não falar besteira. Capítulo 9. Isaías 9, verso 6. Porque um menino nasceu, eita, eu falei certo, um filho se nos deu. São vários, inúmeros textos apontando para o nascimento de Jesus. Vocês lembram, o profeta Isaías, ele viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo. Então, 700 anos antes da vinda de Jesus, nós temos profecias contundentes, concretas, que se realizaram com a vinda de Cristo. Mas eu queria olhar para alguns textos na noite de hoje, textos que apontam para o nascimento de Jesus, e extrair algumas lições para a minha vida e para a sua vida, amém? Vamos começar em Isaías capítulo 7, já que você abriu no 9, você volta aí para o 7. Todos acharam?
Isaías 7, verso 14, o que é que diz? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará o que, irmãos? E lhe chamará o que, irmãos? Quem lembra o que significa Emanuel? Mateus capítulo 1, versículo 23, vai dizer que Emanuel significa Deus conosco. O profeta Isaías aqui está dizendo, olha, Deus, Ele futuramente vai se fazer carne, e vai andar, e vai estar lado a lado a vocês. Sabe, irmãos, a primeira lição que eu aprendo, e extraindo aqui do versículo 14, a presença de Jesus nas nossas vidas, é a presença real de Deus conosco. Quanto mais a de Jesus em você, mais as pessoas irão enxergar Deus em você, amém? Quanto mais eu exalo de Jesus, quanto mais eu reflito, quanto mais as pessoas percebem as minhas ações e são semelhantes às de Jesus, elas irão enxergar Cristo, Deus em mim. É por isso que eu digo que Natal não deve ser comemorado no dia 25 apenas, mas de janeiro a janeiro, as pessoas precisam observar Deus comigo, Deus com você. E como as pessoas irão observar Deus conosco? Como as pessoas irão perceber, Pedro, que Deus está com esta igreja? Quando as pessoas olharem e enxergarem quem, irmãos? Jesus. Só assim as pessoas irão perceber Deus literalmente conosco. Quando elas olharem para mim, elas enxergarem, rapaz, eu olho para o Wembley e eu vejo as suas ações, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, semelhanças com Jesus Cristo. Então a primeira lição que eu aprendo, a presença de Jesus nas nossas vidas, é a presença real de Deus conosco. É por isso que o profeta Isaías vai dizer que o nome dele é Emanuel, Deus conosco. E vocês sabem, a materialização do amor de Deus é Jesus. Já falei isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único, porque deu, Ele materializou o amor. Então as pessoas precisam enxergar em nós, não apenas o discurso do dia 25 de dezembro, de louvores belíssimos que foram entoados, mas elas precisam enxergar as minhas ações, e enxergar Deus comigo. A materialização do amor de Deus é Jesus. Quanto mais eu exalo Jesus, quanto mais eu respiro Jesus, quanto mais eu vivo Jesus, quanto mais eu manifesto Jesus, as pessoas irão enxergar Deus comigo, Deus com você, amém? Pula agora para Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 9, eu quero ler com vocês o versículo 6, todos acharam? Eu disse para vocês que eu quero olhar para alguns textos que apontam para o nascimento de Jesus e trazer algumas lições. A primeira é Isaías capítulo 7, o versículo 14, Deus conosco. Se uma pessoa quer enxergar Deus em mim, quem ela precisa ver? Que coisa linda, gente, que coisa linda, Jesus, no dia 25 de dezembro, é isso? Lembram do presente? Se eu chegar para a Aline no dia 25 de dezembro, dizer, Aline, está aqui seu presente, ela vai dizer, Deus não está com esse homem coisa alguma. De janeiro a dezembro eu não vejo Deus nele, aí em dezembro ele vem com a conversinha bonita, Deus está comigo, toma esse presente. A mesma forma é Deus, Ele sonda os nossos corações, Ele sabe como foi de janeiro para cá, sabe dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. Então não adianta a gente chegar no aniversário dele, Senhor, está aqui um presente bonito, as portas estão abertas, estamos te cultuando pelo teu nascimento. Capítulo 9, versículo 6,
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A segunda lição que eu aprendo, irmãos, Jesus é Deus maravilhoso. Jesus é Deus maravilhoso, conselheiro, forte, eterno, que governa todas as coisas. Olha para o texto que você já vai entender o que eu estou dizendo. Jesus é Deus maravilhoso, conselheiro, vírgula, forte, eterno, que governa todas as coisas. Aí eu fiquei aqui tentando descobrir por que ele fala que Deus é maravilhoso, conselheiro, forte, eterno e governador, que governa todas as coisas. Aí, irmãos, sabe o que eu descobri? Algumas coisas que eu quero partilhar com vocês. Claro, a eternidade, porque Jesus, ele é atemporal, ele é Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, quando Deus diz façamos, Jesus já estava lá. Irmãos, não me perguntem como vai ser no céu. Se eu vou enxergar, como eu vou enxergar? Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Lá no céu a gente vai descobrir, porque a Trindade de fato é um mistério, mas é real. Mas nós aqui claramente percebemos que Jesus, ele é atemporal, ele é antes de Maria. Descobri também aqui, quando ele fala que é Deus forte, literalmente, quer dizer que é Deus que não perde batalha, que é Deus que nunca viu derrota, nunca viu nada fugir ao seu controle, porque ele governa. Sabe, irmãos, a segunda lição que eu aprendo: Jesus é Deus maravilhoso, conselheiro, forte, eterno, que governa todas as coisas. Sabe, irmão, será que eu preciso adorá-lo? Ou será que eu devo adorá-lo simplesmente porque no dia 25 de dezembro nós comemoramos, nós aludimos o seu nascimento? Ou porque de fato ele é maravilhoso, ele é conselheiro, porque de fato ele é forte, porque de fato ele governa nossas vidas de janeiro a janeiro? A nossa adoração deve ser restrita apenas ao dia 25 de dezembro? Irmãos? Claro que não. Não, isso, muito bem. Nós precisamos, assim como um profeta, reconhecer que o nosso Deus, que Jesus, é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, não perde, é Pai da eternidade, governa todas as coisas. Irmãos, eu preciso entrar no Novo Testamento, eu preciso, porque aqui são anúncios, são profecias que apontam para o nascimento, mas eu quero literalmente chegar nos evangelhos e partilhar com vocês algumas declarações do nascimento. Mas antes, observem comigo na expressão, no finalzinho do versículo 6, do capítulo 9 de Isaías, no finalzinho, príncipe. Deixa eu partilhar a terceira lição para eu poder entrar nos evangelhos. Terceira lição: Jesus é a paz que o homem tanto busca. Irmãos, o homem e a mulher, ambos, eles são uma guerra civil ambulante. Nós estamos em guerra com nós mesmos, nós estamos em guerra com o próximo, e nós estamos em guerra com Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, nós somos uma guerra civil ambulante. Estamos em guerra com Deus, estamos em guerra com o próximo, estamos em guerra com nós mesmos. E Jesus é a paz que nós tanto buscamos, que nós tanto precisamos. Deixa eu citar aqui alguns exemplos. Ninguém aqui poderia, Carla, chegar ou ter acesso a Deus livremente, porque o pecado trouxe inimizade entre nós
e o nosso Deus. A guerra foi instalada. Jesus é aquele que traz paz e nós agora temos acesso livre com Deus. Nós estávamos em guerra uns com os outros, começando lá na família, onde um filho mata o outro, onde Caim mata Abel. A guerra está instalada na humanidade. O ser humano é uma guerra civil ambulante. Quando Jesus vem, Ele nos coloca como membros da mesma família, e eu posso chamar 5 minutos de conversa com uma pessoa que eu pouco conheço, mas que eu sei que pertence a Cristo, de irmão. Acabou a guerra. Sem contar a guerra aqui interna, que a gente nasce, igual aquela música, né? Que o pessoal canta, vou deixando a vida me levar, a vida leva eu. O acaso vem me proteger, né? O homem nasce com esses conflitos. É por isso que escrevem essas músicas. Porque não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. O homem é uma guerra ambulante. Aí quando Jesus vem, Ele dá um sentido. Ele mostra de onde a gente veio, para que estamos aqui e para onde nós vamos. Ele arranca a guerra que está aqui dentro de nós, nos dando sentido, rumo, direção para a vida. É claro que o profeta Isaías, no contexto que proferiu a profecia, está se referindo ao povo de Israel que vivera em guerra, mas é um texto messiânico, que aponta para a paz que Jesus iria trazer, a paz com Deus, a paz de Deus, a paz com o próximo, a paz conosco mesmos, com nós mesmos. 3 lições, irmãos, antes de entrar nos evangelhos, e agora eu vou literalmente para o texto de Mateus. Abra aí, por favor, Mateus. É a terceira lição, não estou, Aline? Estou perdido não, né? Primeira lição: a presença de Jesus nas nossas vidas é a presença real de Deus conosco. Se eu quero enxergar Deus em você, quem eu devo ver, irmãos? Se eu quero enxergar Deus em você, quem eu quero ver? Algumas pessoas me fazem algumas perguntas, que eu fico em crise de respondê-las. Pastor, beber é pecado? Porque a Bíblia me diz claramente que o pecado é embriaguez. Eu encontro inúmeros textos falando para a gente evitar a bebida. Eu nunca vi Jesus na mesinha do bar tomando umazinha para glorificar o Pai. Vocês já viram isso? Não, eu vou sentar aqui, tomar umazinha para glorificar o Pai. Jesus veio com tanta objetividade que Ele não tinha tempo para essas coisas. Aí o cara está lá na mesinha do bar, tomando uma, dizendo Deus conosco. Aí, irmãos, espera aí, pelo amor de Deus, Deus tem mal o que fazer. Lembro-me de uma vez que um rapaz chegou lá num projeto Cristolândia, totalmente embriagado, falando coisa com coisa, chamando Jesus de Genésio, cachorro de cacho. Aí chegou para o pastor Wagner e fez: Jesus está aqui dentro. Aí o pastor Wagner, então ele tomou uma hoje, foi? Ele tomou uma com você hoje? Sabe, irmãos, as pessoas precisam olhar para a gente e enxergar Cristo na nossa vida de uma forma, de um todo. Eu estou aqui dizendo que o irmão que está tomando um vinhozinho vai para o inferno, estou dizendo isso? Não. Estou dizendo simplesmente que aquilo que eu puder abdicar, renegar, para refletir Cristo, que eu faça. Que eu faça. Sabe, pastor, não vou falar mais não, irmãos, senão eu vou catucar e vai dar treta, como diz o jovem, né? Vai dar treta, deixa eu quieto. Então, peraí, primeira lição: a presença de Jesus nas nossas vidas é a presença real de Deus em nós. As pessoas precisam olhar para mim e enxergar Jesus, irmãos. Eu quero falar, estou com a língua coçando. A língua que fala. Gostei. Né? Esses dias um pastor amigo meu mandou uma mensagem: pastor, dá uma observada aí no Instagram de fulano. Se eu estou sem Instagram, irmãos, eu fui liberto pelo sangue de Jesus. Ano que vem eu volto a usar. Aí, eu não vou falar o nome porque o irmão não é daqui não, mas ele pode assistir, pode saber que é ele, né? Aí eu fui lá, Davi, olhar o Instagram dele.
crente, sabe, fervoroso. Coitado de Benjamin. Fotógrafo, sabe? Irmãos, parecia um site pornográfico o Instagram dele. Eu não cheguei a olhar, mas o pastor que falou me disse. Aí eu disse, tu ainda quer que eu olhe para esse negócio? Vai que eu peco lá olhando. Não, porque ele está refletindo a Cristo, tirando foto de mulheres seminuas, e até algumas literalmente mostrando as partes. Vocês conseguem enxergar Jesus nisso, irmãos? Mas vai falar, dizer que é o quê? Que é farisaísmo. Meu irmão, refletir Jesus, refletir Deus, é negar muita coisa. As pessoas precisam olhar para mim e enxergar Jesus, purinho, até o tutano. Isso é fácil, irmãos. Eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando de salvação. Estou falando de refletir a Cristo, amém? Então, a primeira lição, a presença de Jesus nas nossas vidas é a presença real de Deus conosco. Esses dias um pastor amigo meu, a Rafaela não está aqui não, né? Ainda bem, me chamou para ir para um restaurante. Disse, vamos pastor, vamos comer. Eu falei, de 0800, estou topando. Ontem recebi um convite de um outro pastor amigo para comer, disse, vou agora. Aí o pastor me coloca lá no fundo do restaurante, ao lado de uma banda tocando no meu pé do ouvido, ao vivo, e um negócio, cachaçada, arretada. Eu olhei para o pastor, disse, pastor, me perdoe, eu vou ficar aqui não. Tenho mal o que fazer. Imagina amanhã, o pastor da Igreja Batista da Comunhão, miséria, imagina Deus. Pastor, eu não estou refletindo Cristo aqui dentro, não. Eu estou dizendo que ouvir música é pecado? Dizendo isso não, irmãos. Eu não estou indo para os extremos. Eu estou dizendo que as pessoas não vão enxergar Jesus se a gente parecer com o mundo. Não vão enxergar nunca, nas pequenas coisas. Eu estou fofoqueiro hoje, né? Mas da minha vida, viu? Não é dos outros não, tá? Perdoa que é um pecado também, Jesus. Tiago falou isso. Esses dias eu estava com outro amigo também, que em 5 minutos de conversa, o cara soltou 4 palavrões. Disse, meu, pelo amor de Deus. Isso é porque é de outro estado, aí lá no outro estado acho que aquilo é normal, mas, irmãos, a gente não vai enxergar nunca. Eu estou dizendo que a pessoa que faz isso vai para o inferno queimadinho? Não. Estou dizendo que ela está num processo. E se a gente não negar algumas coisas, não tem a ver com religião não, irmãos. Isso não é a igreja que proíbe, não. Isso é renunciar para que as pessoas enxerguem em nós Cristo Jesus. Porque se eu abro esse espaço para essas pequenas coisas, para o barzinho, para a festinha, para o showzinho, daqui a pouco eu vou abrir para outras coisas também. Começa assim. Daqui a pouco está o crente Raimundo, pé na igreja. E esse aí eu tenho dúvida se ele é salvo ou não. Esse eu tenho. Mas tá. Segunda lição. Jesus é Deus maravilhoso, conselheiro, forte, eterno, que governa todas as coisas. Irmãos, Deus não perde batalha não, viu? Ele está governando, Ele governa. É porque tem coisas que eu, se eu for falar, vou ficar repetindo, sendo redundante. Mas enfim, terceira lição, e agora eu entro para o texto, já para finalizar as últimas lições. Jesus é a paz que o homem tanto busca, tanto procura. Quem é que às vezes aqui acorda em crise? Eu acordo de vez em quando. Acordo com a crise que eu até faço alguns questionamentos comigo mesmo. Aí quando eu começo a olhar para Jesus, eu começo a solucionar as minhas crises. Quando nós não estávamos com Jesus, estávamos em guerra com Deus, não tínhamos paz com Deus, éramos inimigos por natureza, destinados à ira de Deus. Aí Jesus vem e muda a nossa realidade e arranca a guerra que há em nós, nos trazendo paz com Deus, paz com o próximo, paz com nós mesmos. Abra sua Bíblia, Mateus, por favor, capítulo 1, versículo 21. Mateus 1, 21. Todos acharam? O nascimento de Jesus. Ela dará à luz
um filho lhe porás o nome de, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Eu já incluí também o nosso também, tá? Terceira lição que eu aprendo, quarta lição que eu aprendo, irmãos. Jesus é o único que pode nos salvar e perdoar os nossos pecados. Sabe por que nós devemos celebrá-lo? Sabe por que nós devemos adorá-lo? Porque ele não resolveu perdoar os nossos pecados só no dia 25 de dezembro. Todos os dias ele perdoa os meus pecados. É por isso que a oração do Pai Nosso pede para que confessemos as nossas faltas. Pai, perdoa. Deus sabe quando nós pecamos. Deus sabe quando nós planejamos um pecado. Mas como é gostoso saber que nós temos um advogado justo, honesto, que vai receber as nossas ofensas e vai perdoá-las. E ainda mais, lançá-las no mar do esquecimento. Mas tem esposa que sabe onde é que está a chave. Não é o caso da minha, viu, irmãos? Sabe, irmãos, o texto é claro. Jesus estava nascendo. E o texto já diz que ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode perdoar os nossos pecados. Você pode tentar fazer, sabe, irmãos, o que vocês quiserem. Subir escada, descer escada, amarrar laço aqui, fazer promessas. Se você não se render a Jesus, não há remissão, perdão de pecados. No seu nascimento, nós já descobrimos que ele é o único que pode nos salvar, que pode perdoar os nossos pecados. Não há salvação em nenhum outro, apenas Jesus. Só ele pagou o alto preço, só ele morreu naquela cruz, só ele ressuscitou e só ele voltará para buscar aqueles que reconheceram os seus pecados, que confessaram e que entregaram suas vidas a ele. Amém, irmãos? Quarta lição: Jesus é o único que pode nos salvar dos nossos pecados. Você pode conversar com um pastor, não tem nenhum problema, não é pecado fazer isso. Eu vou escutar, eu vou orar, mas eu não vou liberar perdão para você. Eu posso liberar perdão se você me ofender, e eu vou liberar perdão por mim também, para que eu não fique ofendido com você e mal. Mas só quem pode literalmente limpar os seus pecados é Jesus, mais ninguém. Olha para Lucas agora, vai lá para Lucas, o mesmo texto de Mateus é narrado por Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, verso 10. Todos acharam? O mesmo texto de Mateus é narrado por Lucas, só que ele detalha até mesmo aqui o anúncio dos anjos. E no versículo 10 nós vamos encontrar o seguinte: o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. O anjo diz o que, irmãos? Que trouxe o que? Boas de grande. Quinta lição: Jesus é a boa nova de grande alegria que o homem procura. Jesus é a boa nova de grande alegria que o homem procura. A semelhança da paz que o homem tanto busca em todos os lugares, assim também é a boa notícia de grande alegria. O mesmo Deus, irmãos, o mesmo Deus que arrancou a guerra no meu coração, é o mesmo Deus que traz o regozijo da alegria. Eu entendo que o texto aqui está falando, quando nós anunciamos a Cristo as boas novas, o plano da salvação,
aquela pessoa é preenchida e ela não precisa de absolutamente nada no que diz respeito externo para fazer com que ela seja uma pessoa feliz, alegre. Mas ela agora encontrou a verdadeira alegria, a verdadeira paz. Quero finalizar trazendo agora para vocês por que devemos celebrar o Natal. Por que devemos celebrar a Jesus? Porque, em primeiro lugar, Ele é a forma mais real de Deus nas nossas vidas, amém? Ele é o próprio Deus. E não há companhia melhor, não há pessoa melhor para eu passar o meu Natal, para eu passar a minha vida, para eu passar toda a eternidade, a não ser quem? A não ser quem, irmãos? Jesus. Porque eu devo celebrá-lo, porque eu devo celebrar o Natal, celebrar a Jesus, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é conselheiro, porque Ele é Deus forte, porque Ele é Pai da eternidade, porque Ele governa a minha vida, e nada, absolutamente nada, foge ao seu controle. Nós só estamos aqui hoje, irmãos, dia 25 de dezembro, porque Papai do Céu permitiu. E nós só estaremos 25 de dezembro do ano que vem, se Ele permitir. Se Ele quiser me levar antes, Ele vai me levar, e vocês farão um culto fúnebre, e eu estarei feliz da vida no céu. Eu vou falar. Por que só tem Covid na igreja, hein? Se Ele governa a nossa vida. Por que só tem Covid na igreja? Por que só tem aqui, hein? Vamos fazer um teste? Cada um que tem carro, passa ali na Amélia Rosa, é? Acabou o Covid ali, foi? A gente está aqui, ó, com álcool, com distanciamento. Deus está governando, irmãos. Não vamos tentar o nosso Deus, né? Claro que não vamos fazer isso, é pecado. O diabo mandou Jesus pular de um alto local e disse: eu pulo nada, pulo não. Você é um mau intérprete da Bíblia, diabo. Pulo não vou tentar, mas Deus está governando, irmãos. Só vai quem Ele chamar, quem for promovido, amém? Ninguém disse amém, Sossô. Ninguém quer ser promovido, não. Só vai quem Ele chamar, irmãos. Por que devemos celebrá-lo? Porque Ele é maravilhoso, porque Ele é Deus forte, Pai da eternidade, porque Ele governa nossas vidas, de janeiro a janeiro. Porque devemos celebrar o Natal, porque devemos celebrar a Jesus, porque Ele é a paz que a gente tanto procurava, amém? A gente rodou, olhou para cima, achou, amém? Irmãos, eu vivia num vazio no meu coração, desgraçado, permitam-me falar isso, porque era sem graça, era desgraçado mesmo, procurando em drogas, em mulheres, em festas, em bebidas, e cada vez a guerra dentro de mim ia aumentando. Porque nós devemos celebrar o Natal? Porque Jesus é a paz que nós tanto precisamos. Ele arrancou a guerra entre nós e o nosso Deus, amém? Tem coisa melhor do que poder chegar agora à noite lá em casa e dizer: Rafaela, segura um pouquinho aí que eu vou conversar com o papai, que eu estou em paz com ele. Nada vai impedir eu de entrar no meu quarto e ter acesso a ele. Porque devemos celebrar o Natal, Rafaela? Porque devemos celebrar a Jesus. Por quê? De janeiro a janeiro. Jesus é o único que pode nos salvar dos nossos pecados, mas ninguém faz isso. Eu não sei se vocês, eu acho que porque eu sou muito pecador, então irmãos, eu peco tanto. Eu peco tanto.
Aí eu devo celebrar Jesus todos os dias, porque todos os dias eu peco, todos os dias Ele me perdoa, amém? As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Sabe por que eu não sou fulminado? Por causa das suas misericórdias. Já falei isso para vocês e vou repetir. Se eu contar metade dos meus pecados, culto que vem, domingo, no fim, ninguém para cá. Celebrar Jesus porque Ele perdoa os nossos pecados. Irmãos, eu podia falar tantas coisas, mas eu queria pegar só textos que falam sobre o nascimento dele. Porque, Samuel, eu devo celebrar o Natal, celebrar Jesus, porque Ele é a boa nova de grande alegria que eu tanto procurava. Quando Jesus entrou no meu coração, Ele mudou o meu viver. Ele mudou o seu viver, amém? Lá no profeta Isaías, não precisa abrir não, capítulo 9, no verso 2, vai dizer que o povo que andava em trevas viu a grande luz. Irmãos, quando me contaram o plano da salvação, eu já contei como me converti aqui já, depois vou contar e vou orar. 14 anos eu acho. Eu ia perguntar a Rafaela, ela vai dizer, eu sei lá, não estava contigo. Acho que 13 para 14 anos. Eu já tinha fumado maconha, já bebia, tá? Eu cresci numa comunidade, para não chamar de favela, Beira Rio, em Olinda. Por que Beira Rio? Porque literalmente eu morava na beira de um córrego, de um rio. Toda vez que chovia, enchia, entrava água em casa. Uma pobreza grande, grande mesmo. Lembro que lá em casa era um ovo para 4, partida assim, parecia pizza, mas era ovo mesmo. E uma angústia no meu coração, um vazio, uma guerra sem alegria. Não lembro se eu estava na 7ª, na 8ª, quem puder ajudar, uma pessoa que tem 13, 14 anos, que nunca reprovou, estava na 7ª, na 8ª, por aí, né, Sossô? Estava 7ª, 8ª. Aí eu saí da escola, peguei o resultado, vi que eu fui aprovado, fui para a beira da praia, fumei droga com uma pessoa lá, um rapaz, e cheguei em casa e me olhei no espelho. E eu disse, Jesus, já contei essa parte da família. Meu pai testemunho de Jeová, minha mãe espírita, e toda a minha família católica, apostólica, romana, e que mexia com um bocado de coisa de terreiro. Um misticismo religioso, Davi. Senhor, eu não sei qual é o caminho, eu não sei o que devo seguir, eu não sei nada do amanhã, não sei nem se o Senhor existe, se o Senhor é a planta. Eu tinha uma visão panteísta, panteísmo, né, melhor dizendo. Deus é isso, Deus era tudo que eu via de bonito. A água era Deus, Ele criou a água. Irmãos, mas eu orava, me olhando no espelho, aí eu não aguentei, me ajoelhei na cama, e eu chorava copiosamente, não tinha ninguém em casa, chorava, e dizia a Deus que eu não era alegre, que eu não era feliz, que eu não tinha paz, com 14, 13 anos de idade, irmãos, uma angústia no meu coração. É por isso que o vazio do nosso coração é do tamanho de Deus. Chorava copiosamente, peguei no sono dormindo. Essa unção me persegue até hoje, viu? Até hoje, quando eu vou orar, às vezes eu durmo. Pense numa unção que não larga de mim, até hoje. E eu disse a Deus, Deus, me fale qual é o caminho, me fale do que eu devo fazer para ser feliz, do que eu devo fazer para arrancar essa guerra que há em mim, que eu não sei, que eu não descubro. No outro dia acordei cedo, fui para a marcenaria do meu avô, trabalhei com ele, voltei para ir para a escola. Não sei fazer o quê, porque eu já tinha pego o resultado, sabia que eu tinha sido aprovado. Acho que eu devia paquerar, né? Não sei, mas eu lembro que eu ia para a escola. Fazer o quê que não tinha mais aula. Ou então mentir para minha mãe só para sair. Aí minha mãe disse, olha Wembley, sua tia quer falar com você. A missionária Cida, da Junta de Missões Nacionais, hoje ela e o pastor Wagner, esposo dela, são pastores na Igreja Batista Gênesis, em Candeias, Pernambuco. Ela disse, Wembley, eu e seu tio, nós estamos indo para o interior, um agreste de Pernambuco.
plantar um projeto e cuidar de uma igreja. E Deus me disse ontem à noite, que antes de eu ir para Caruaru, pegar o ônibus para depois ir para lá, eu passasse aqui para lhe dizer qual é o caminho, qual é a verdade e qual é a vida que você tanto procura. Irmãos, eu chorei, eu, minha mãe, meu irmão e ela pensava que tinha me ofendido e começou a chorar também. Só não sabe ela que eu tinha orado anteriormente a Deus. E aí sabe o que ela fez? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Lembre-se, se você entregar a sua vida a Jesus, se você abrir a porta do seu coração, você vai passar das trevas para a luz, da morte para a vida. Jesus é o elo entre você e Deus, que arranca a inimizade, que arranca a angústia. Irmãos, eu chorava feito menino, e eu era menina. Aí eu disse: tia, sabe por que eu estou chorando? Porque ontem à noite eu orei a Deus, pedindo que Ele me dissesse o que é que eu deveria fazer na minha vida, e você chega para mim hoje dizendo que Jesus é a alegria, é a paz que eu tanto procuro. Eu entrego minha vida a Jesus. Minha mãe disse: eu entrego minha vida a Jesus. Meu irmão disse: eu entrego minha vida a Jesus. Numa só noite, ela ganhou os 3 para Jesus. De lá para cá, irmãos, eu sofro, eu choro, às vezes sinto alguns vazios, vontade de Jesus me levar logo às vezes. Não é só você não, viu, sou. Na hora que eu acordo, Jesus, está bom, pode levar, eu sei que lá é melhor que aqui. Mas eu tenho uma preocupação, Sossô, deixar a Rafaela pelo menos com uns 4 filhos, que o cara vai pensar se vai casar com 4, com um só casa ligeiro. Não dou 15 dias, eu lá e ela já aqui com o olho piscando. Mas de lá para cá, irmãos, eu sei que eu não preciso de mais nada. Preciso de bebida para ser feliz. Não preciso de música para ser feliz. Não preciso de música para ser feliz. Minha esposa está aí, sabe. Não quero ser fariseu, não. Não preciso de mulher para ser feliz, de filho para ser feliz. Só preciso dele para ser feliz. Agora, a esposa, o filho, tudo isso faz parte do plano dele para a nossa vida. O resto eu não preciso, não. Quero orar com você e quero lhe fazer uma pergunta muito simples. Quem é o seu Natal? Você que está em casa aí nos assistindo, quero lhe perguntar: quem é o seu Natal? O nosso Natal é Jesus. Ele arrancou a guerra do nosso coração. Não quer dizer que a gente não enfrente batalha, enfrenta de vez em quando, viu? A nossa boa notícia é Jesus. Tudo na nossa vida se resume a Jesus. Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nasceu. Não havia nem vagas. O Senhor, dono do céu, da terra, de toda a riqueza, nasceu junto aos animais. Que humildade, Senhor. Nós somos tão soberbos. Obrigado porque nós estamos descobrindo, Senhor, o verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal não é roupa nova. O verdadeiro Natal não é dar presente, como é bom dar e receber presente. O verdadeiro Natal não são as luzes, as cores. Como é bom ver as luzes, as cores. O verdadeiro Natal não são as ornamentações.
o verdadeiro Natal nasceu lá em Belém. Numa manjedoura. Cresceu na carpintaria do seu pai. Debatia com os doutores. Frequentava os templos, as sinagogas. Resolveu iniciar um ministério justamente na família, lá em Caná da Galileia, mostrando que na ausência do vinho, que simbolizava a alegria, que simbolizava a felicidade, era só olhar para Jesus, que Jesus poderia multiplicar da água, do nada, a alegria do casamento, a felicidade do casamento. E assim o Senhor continuou o seu ministério, fazendo um bem, sem olhar a quem, trazendo esperança aos desesperançados, trazendo vida àqueles que viviam à sombra da morte, trazendo paz àqueles que viviam em guerra, guerra com Deus, guerra com o próximo, guerra consigo. E o Senhor foi anunciando e revelando o seu reino, a cada toque, a cada olhar, a cada gesto, e as pessoas cada vez mais ficavam admiradas: que homem é este? Nós o conhecemos, ele é filho de Maria e José, de lá de Nazaré. Até os seus inimigos olhavam para o Senhor e eles declaravam: que homem é este? O vento, a tempestade, tudo obedece à tua voz. O Senhor não fez nada de errado, foi condenado injustamente, porque nós merecíamos a condenação. Herodes, Pilatos, as autoridades, eles não conseguiam enxergar culpa nenhuma. Que homem é este? E resolveram pegar o nosso Natal, e resolveram açoitar o nosso Natal, o nosso Jesus. Resolveram pegar a haste da madeira, colocá-la sobre os seus ombros para que o Senhor carregasse. E o Senhor ia em direção ao Gólgota, e a multidão gritava: crucifica-o, crucifica-o. E debaixo da chicotada dos soldados romanos, o nosso Natal ia subindo aquele local. Pegaram os pregos, fixaram o nosso Natal na cruz, e eles achavam que ali tinha acabado o nosso Natal. Mas ali estava se concretizando o verdadeiro sentido da sua vinda aqui na terra e da sua vida nesta terra. O Senhor morreu, mas o Senhor está vivo aqui essa noite. E é o Senhor que nós queremos declarar que é o nosso Natal, Jesus. Não as luzes, não os presentes, mas sim, o Senhor Jesus é o nosso Natal. Obrigado, Pai, porque o Senhor arrancou de nós as trevas, a escuridão, o medo, a incerteza, a insegurança, e nós temos garantia de vida eterna em Cristo Jesus. Oramos assim, Pai, em Teu santo nome. Amém. Se você pudesse hoje dar um presente a Jesus,
Você que está aqui, você que está em casa. Eu diria a você qual presente você poderia dar para ele. E você iria ficar impressionado com o que eu vou falar. Você iria dar sua vida para ele, mas você queria receber o maior presente. Eu quero crer que todos que aqui estão na igreja já entregaram suas vidas a Jesus. Já entregaram nas mãos dele aquilo que pertence a ele, que é a sua vida. Eu tenho quase certeza que todos que aqui estão já receberam o melhor presente de Natal, que é o próprio Jesus. Mas nós temos aqui algumas pessoas que estão acompanhando pela internet. Eu não conheço todas. Eu não conheço. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer receber o verdadeiro Natal na sua vida? Ele não vai nascer em você não, viu? Mas ele vai fazer de você uma nova criatura. Vai transformar a sua vida, vai lhe dar paz, vai arrancar a guerra que há em você e vai lhe proporcionar vida eterna. Se você quer fazer isso, pode colocar nos comentários ou então anotar meu número e falar com a gente no privado. A gente quer caminhar com você. Deixa eu perguntar aqui, alguém quer entregar a vida a Jesus? Eu tenho algum desejo? Pastor, eu quero entregar a vida a Jesus, ou quero voltar para Ele. Alguém quer fazer isso? Só levante sua mão, não vou lhe chamar aqui à frente. Alguém tem o desejo de entregar a vida a Jesus e voltar para Ele? Só levantar a mãozinha assim, eu quero. Alguém? Amém. Vamos louvar a Deus?